Olá e bem-vindo ao curso Microsoft Virtual Academy Núcleo de Rede Azure. Meu nome é Leonilda Grabert e eu vou acompanhá-lo através deste curso. O curso de hoje foi criado pelos meus colegas Jonathan Bechtle, Manuel Olk, Eric Weinstock, Daniel Pista e Patrick Jürger. Trabalhamos no Centro de Apoio à Educação da Alemanha, que fornece suporte de TI, consultoria e treinamento para várias tecnologias da Microsoft. Além disso, somos ativos no desenvolvimento de software e fornecemos a nossos clientes soluções customizadas de todos os tipos. A ESC-DE GmbH foi um Microsoft Gold Partner em várias competências desde 2006. Este curso está dividido em 6 módulos projetados para ensinar os conceitos básicos de redes virtuais e tecnologias de rede no Azure. O primeiro módulo fornece uma visão geral e uma breve introdução ao tópico. No segundo módulo, lidamos com tópicos relevantes para a segurança. A segurança é particularmente importante para aplicativos e recursos implantados na nuvem. No Azure, os recursos da rede podem ser protegidos através de uma variedade de ferramentas e mecanismos. Por exemplo, olhamos os pontos de extremidade do serviço virtual e a proteção DDoS para restringir o acesso às nossas redes Azure. Ele também mostra como trabalhar com o Web Application Firewall e o Application Gateway e como usar grupos de segurança de rede para restringir o acesso a recursos específicos. No terceiro módulo, analisamos as diferentes maneiras pelas quais você pode conectar um ambiente local, ou seja, seu próprio centro de dados, ou simplesmente sua própria rede corporativa com o Azure. Isso permite que recursos no Azure sejam facilmente integrados ao ambiente existente. Ele mostra como isso é possível com uma simples conexão à internet, uma conexão VPN ponto para site, uma conexão VPN site para site ou com o chamado Express Route. Por exemplo, grandes cenários de implantação no Azure que abrangem múltiplas regiões geográficas exigem a conexão não só do seu próprio ambiente com uma rede Azure, mas também de múltiplas redes no Azure. No quarto módulo, lidamos com este tópico e mostramos como isso é possível com uma VPN, uma Express Route ou com o chamado Virtual Network Peering. No quinto módulo, vamos examinar mais de perto as soluções virtuais de rede. Essas são aplicações de rede virtual como um balanceador de carga ou um firewall. Usando o exemplo de vários cenários de alto nível, mostraremos como fazer o melhor uso dos aparelhos virtuais de rede e dar também uma visão geral dos aparelhos mais importantes. Finalmente, são apresentadas várias maneiras pelas quais você pode gerenciar os recursos de rede ou recursos em geral no Azure. Ele mostra o provisionamento gerenciado e exclusão de recursos através do portal Azure, modelos de gerenciador de recursos Azure PowerShell e CLI Azure. Vamos começar com o primeiro módulo, Introdução às redes virtuais no Azure. Neste módulo, primeiro esclarecemos o que constitui uma rede virtual no Azure e quais funções cumpre. Depois disso, criaremos uma primeira rede virtual no portal Azure para que possamos aplicá-la na prática. O próximo passo é olhar para o que considerar ao planejar redes virtuais para implantar com sucesso cenários de implantação mais complexos. E, finalmente, vejamos como um balanceador de carga funciona dentro do Azure. Primeiro, vejamos o que realmente é uma rede no Azure. Uma rede no Azure é nada mais do que uma rede em seu próprio ambiente local. Como os centros de dados do Azure fornecem recursos de rede a muitos clientes ao mesmo tempo, esses recursos diferentes devem ser separados. Essa tarefa é realizada pelo serviço Microsoft Azure Virtual Network e permite a abstração da rede física. Esse tipo de abstração provavelmente é familiar para muitos no contexto das máquinas virtuais. Aqui o hardware da máquina host é abstraído e pode criar máquinas convidadas virtuais isoladas. Da mesma forma, o Azure pode criar redes virtuais. Uma rede virtual no Azure é uma representação lógica da nossa rede na nuvem. Ao mesmo tempo, oferece um isolamento lógico. Enquanto os recursos dentro da nossa rede virtual podem se comunicar de forma segura entre si, eles são separados das outras redes virtuais no Azure.
Isso nos leva ao primeiro recurso que as redes virtuais do Azure atendem: isolamento e segmentação. Como as redes virtuais existem, em princípio, separadas uma da outra, diferentes redes podem usar os mesmos blocos de endereço para, por exemplo, desenvolvimento, teste e ambiente produtivo. No entanto, se você quiser conectar redes entre si, elas devem ter blocos de endereços diferentes. Também é possível segmentar uma rede virtual em múltiplas subredes. A resolução de nomes de recursos dentro de uma rede é feita pelo Azure. Para este propósito, no entanto, um servidor DNS separado poderá ser usado. Além da resolução de nomes, o roteamento dentro de uma rede virtual Azure está habilitado. Os recursos dentro de uma rede e subrede podem, por padrão, se comunicar um com o outro. A comunicação para o exterior também é possível. Todos os recursos em uma rede virtual podem se comunicar com a internet. O endereço IP privado do recurso é traduzido pelo Azure em um endereço IP público. Se necessário, o tráfego de entrada de internet também pode ser ativado. Para fazer isso, o recurso deve ter um endereço IP público. Isso é necessário, por exemplo, para fazer um login em uma máquina virtual hospedada no Azure via Remote Desktop. Vamos dar uma olhada em como garantir esse tráfego no próximo módulo. Outra característica das redes virtuais é a interconectividade das redes. É possível conectar várias redes virtuais. Os recursos dentro de cada rede podem então se comunicar entre si. Se as redes estiverem na mesma região Azure, a largura de banda e a latência de comunicação entre recursos em diferentes redes virtuais são as mesmas que as associadas a recursos na mesma rede virtual. Claro, você também pode conectar uma rede local a uma rede virtual. Tanto a conectividade de rede virtual quanto a conectividade local são possíveis. As redes virtuais Azure também permitem filtrar o tráfego na rede virtual. Há duas maneiras de fazer isso. Seja o filtro de tráfego usando grupos de segurança de rede que definem regras de segurança para o tráfego ou dispositivos de rede virtual, chamados dispositivos virtuais de rede. Agora que vimos o que é uma rede no Azure e o que faz, vejamos uma demo de como é fácil criar isso no portal Azure. Chegamos ao portal Azure digitando o endereço portal.azure.com no navegador. Como ainda estamos logados com nossa conta, o painel abre diretamente. Se você ainda não possui uma conta Azure, você pode completar um mês de teste gratuito. É mais fácil criar novos recursos clicando no símbolo de mais ao lado de um novo. Uma visão geral é aberta com o Marketplace Azure. Como queremos criar uma rede virtual, selecionamos a categoria Rede e em seguida, na seção Destaque, a opção Rede Virtual. Ele abre a página Criar Rede Virtual e podemos fazer aqui todas as configurações que afetam a nossa rede virtual. Nomeamos nossa rede MVA Testnet. No próximo passo, o espaço de endereço pode ser configurado. Deixamos-lo aqui no intervalo de endereço padrão. A assinatura correta também está configurada e não precisa ser alterada. Uma opção importante é a escolha de um grupo de recursos. Sob estes, todos os recursos logicamente relacionados são agrupados. Uma vez que queremos fornecer apenas uma rede única como teste, criamos um novo grupo de recursos chamado módulo 1. Em localização, podemos escolher qualquer região Azure na qual criar a rede virtual. Aqui, por exemplo, nós escolhemos a região Europa Ocidental. Para fornecer estruturas de rede mais complexas, você pode especificar uma subrede. No entanto, não precisamos disso para a nossa demo. Temos a subrede padrão selecionada. O intervalo de endereços da subrede também pode ser usado inalterado. Nós deixamos a opção Endpoints no serviço desabilitado. No próximo módulo, analisaremos de perto os pontos de extremidade do serviço de rede do ponto de vista da segurança. Com um clique em Criar, finalmente criamos a rede virtual. Na área de notificação, no canto superior direito, recebemos agora a mensagem de que a implantação está em andamento.
Aqui está outro olhar sobre os parâmetros usados para criar a rede virtual. Também recebemos uma notificação diretamente de que a implantação foi concluída com sucesso. Acabamos de ver que é muito fácil criar uma rede virtual. Para um primeiro teste, o simples clique no assistente de criação também é completamente suficiente. No entanto, quando se trata de se preparar para uma maior implantação no Azure, você deve primeiro planejar os requisitos para os recursos de rede que você precisa. Vamos dar uma olhada em um exemplo de cenário. Queremos implantar um aplicativo no Azure. Esta aplicação só deve estar disponível para os seus próprios funcionários, ou seja, um aplicativo de linha de negócios clássico. Nossa empresa possui uma localização na Europa Ocidental e na América do Norte. Existem 3 servidores de aplicativos que precisam ser acessados pela internet. Os usuários devem ser redirecionados para um servidor dependendo da carga. Em segundo plano, os servidores de aplicativos acessam 3 servidores de bancos de dados. Todos os dados e recursos necessários devem ser hospedados no Azure. Como planejamos a estrutura de rede para esse cenário? Em geral, você pode se concentrar nas seguintes 7 perguntas que definem os requisitos de infraestrutura de rede. Primeiro, quais sites Azure você usa para hospedar VNets? Em segundo lugar, você precisa ativar a comunicação entre esses locais Azure. Em terceiro, você precisa fornecer uma comunicação entre o seu Azure VNet ou múltiplo e o centro de dados local ou outros. Em quarto lugar, quantas infraestruturas como VMs de serviço, funções de serviço em nuvem e aplicativos da web você precisa para a sua solução? Quinto, você precisa isolar o tráfego com bases em grupo VM, ou seja, servidores web front-end e servidores de banco de dados back-end. Sexto, você precisa controlar o tráfego com dispositivos virtuais. E por último, os usuários precisam de diferentes conjuntos de permissões para diferentes recursos Azure. Para o nosso exemplo, isso implica que devemos usar 2 locais Azure para hospedagem, cada um na América do Norte e Europa Ocidental. No entanto, os locais Azure não precisam se comunicar porque os aplicativos para os 2 sites devem ser provisionados apenas para funcionários locais. Se os dados devem ser trocados, devemos considerar essa comunicação no planejamento. O 4º módulo deste curso abordará este tópico em detalhes. A comunicação com o centro de dados local também é necessária porque todos os dados devem ser hospedados no Azure. Muitas vezes, no entanto, é desejável uma conexão. As possibilidades de conectar Azure à rede local são, portanto, apresentadas no módulo 3. A resposta à 4ª questão é que precisamos para a nossa solução de 3 servidores de aplicativos e 3 servidores de banco de dados para cada site. Então, um total de 12 máquinas virtuais no Azure. Sabemos também que o tráfego entre servidores de aplicativos front-end e servidores de banco de dados de back-end devem ser isolados. As respectivas VMs devem ser executadas em sua própria subrede. Como podemos continuar a proteger o tráfego, vemos no próximo módulo. Além disso, os pedidos aos servidores de aplicativos e servidores de banco de dados devem ser distribuídos de acordo com a carga. Então, cada um precisa aqui de um dispositivo virtual de rede na forma de um balanceador de carga. A última pergunta sobre as permissões não nos é feita, pois tudo é mantido e instalado por uma equipe que precisa de controle total. Com um balanceador de carga, você pode distribuir a carga das instâncias do refluxo de forma uniforme. Isso proporciona melhor desempenho na rede e maior disponibilidade. O Azure distingue entre um balanceador de carga público e interno. O balanceador de carga público distribui o tráfego da internet para as máquinas virtuais de refluxo. No caso de balanceadores de carga internos, o tráfego vem de sua própria rede virtual, outras redes virtuais ou serviços em nuvem ou seu próprio centro de dados no local. Em nosso cenário, por exemplo, um balanceador de carga público faria sentido distribuindo o tráfego da internet e dentro da rede virtual um balanceador de carga interno
que distribui o tráfego dos servidores de aplicativos para os servidores de bancos de dados. Chegamos ao final do módulo Introdução às redes virtuais no Azure. Aprendemos pela primeira vez o que é uma rede virtual e quais funções podem assumir. Então, vimos como é fácil implantar uma rede desse tipo no Azure e como planejar estruturas de rede mais complexas no Azure. O próximo módulo analisará como podemos garantir o tráfego em redes virtuais no Azure.